Salve, amantes da pediatria! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque, o seu podcast de pediatria. Comigo, Cristiano Moraes, sou pediatra, pai-diatra, falando aqui do nosso estúdio em Vila Velha, na Fornexus, sempre com assuntos relevantes para vocês, mamães e papais, sobre pediatria, criação de filhos. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui embaixo. E vamos para o assunto do dia. Hoje nós vamos falar para as gestantes sobre parto seguro, parto humanizado. E para isso eu trouxe a minha amiga especialista, doutora Juliana. Muito obrigado pela presença, ter aceitado o meu convite. Seja bem-vinda à casa do Pé de Moleque. Ei, Cris, eu que agradeço a oportunidade, o convite, está sendo uma honra e um prazer muito grande estar aqui conversando, batendo esse papo com você. Que legal. Deixa a gente conhecer você um pouquinho, Ju, vai, fala aí. Quem é a doutora Juliana, o que você faz, como você está atuando hoje aí? Joia, eu sou Juliana Fernandes, sou ginecologista obstetra, vim lá da UFES, né, de onde eu te conheci, onde a gente trabalhou junto lá na maternidade escola da UFES, e de lá depois eu vim seguir a carreira aqui fora e estou fazendo mais hoje consultório. Legal. Atuo tanto na obstetrícia quanto na ginecologia e cirurgia ginecológica. Também sou mãe obstetra. Mãe obstetra? Legal, gostei. Sou mãe de 2 princesas e sigo aí nessa vida de consultório, de cuidar das meninas, do consultório, das minhas pacientes, das minhas gestantes, das minhas não gestantes, das tentantes e todas elas. Que legal. E me conta aqui, você teve as meninas antes ou depois de ser obstetra? Depois. E eu te digo que a maternidade, o fato de eu ser gestante, de eu parir e de ser mãe das meninas, me tornou uma outra obstetra. Eu Isso também tive essa experiência na minha vida de pediatra. Não é verdade? Com certeza. Muda completamente o olhar que a gente tem quando a gente está do outro lado. E a gente vem com uma bagagem humanizada, uma bagagem de sentir na pele, que a gente consegue olhar para aquela paciente de uma outra maneira. E a gente consegue dar essa coisa do humanizado real oficial para elas. Eu acho que isso é muito importante. O parto das meninas foi o quê? Cesárea ou normal? Eu tive 2 experiências de parto normal, 2 experiências maravilhosas, assim. Que legal. Boas Teve alguma coisa que aconteceu, assim, não relatando de culpa de alguém ou nada, mas assim, alguma coisa que você fala assim, poxa, acho que isso aqui no meu parto não foi legal, acho que eu preciso dar essa experiência diferente para alguém, ou o contrário, poxa, isso aqui foi muito legal no meu parto e eu quero reproduzir essa experiência para as gestantes que estão comigo. Fala aí da sua experiência de parto, o que mudou quando você está atuando agora como obstetra? Então, isso foi uma coisa bastante interessante para mim, porque eu virei paciente. Eu não Passar pro lado de lá eu passei completamente para o lado de lá. Eu não levei essa questão de eu achar o que estava acontecendo comigo e levar isso lá para o parto e falar, eu quero assim, eu quero assado. Não, eu confiei na equipe que eu escolhi, e eu deleguei a minha obstetra de escolha todas as decisões que deveriam ser tomadas. Legal. E eu falei para ela que eu tinha, sim, a opção de ter o parto normal e que nós tentaríamos, se fosse tudo bem. E que se não fosse tudo bem, que eu também não teria problema de ter um plano B, que está tudo certo. O negócio é a segurança do bebê. E a minha, claro. E aí eu tive 2 experiências muito tranquilas. Eu lembro que na primeira vez, eu entrei em trabalho de parto em casa, rompi bolsa em casa e fiquei aguardando as contrações. Elas vieram e quando eu vi que elas estavam muito intensas e ritmadas, eu cheguei para meu marido e ainda falei assim, Michel, vamos ligar para a obstetra porque eu preciso, ou eu estou evoluindo rápido, e eu só sabia que o líquido estava claro e que eu estava contraindo muito. Aí ele falou assim, tá bom, então eu vou tomar um banho e tal. Aquilo, cara, eu já estava... Sabe quando você está com ânsia de vômito já no trabalho de parto? Quem já teve parto normal vai saber o que eu estou dizendo. E aí foi tomar banho, arrumar as coisas e tal. Eu sei que nós chegamos lá, já estava com 6 para 7 centímetros. E eu saí correndo falando que eu queria uma analgesia, porque a dor estava muito intensa. Enquanto eu internei e cheguei à sala de parto, não deu mais tempo da analgesia, só deu tempo de chegar ao pediatra. Então eu tive a experiência do parto humanizado total, assim, sem pegar acesso venoso. Parto fisiológico, natural, sem nenhuma intervenção. Isso, certo. Exatamente. E ela nasceu e veio pro meu colo e foi tudo lindo, maravilhoso, tudo certo. Então, assim, eu não tenho uma vírgula colocar. E o segundo foi muito parecido, assim. A diferença do segundo é que no segundo eu tive um pródromo de umas 6 a 9 horas, que eu achei um pouco chato. Fica ali com a contraçãozinha ali, mas não vai pra frente o negócio. É isso.
Para quem já teve pródromo também vai entender o que eu estou dizendo. Pródromo é aquela contração que já tem dor, que é diferente da contração de treinamento. Ah, tá. As gestantes, quando elas vão chegando no final do pré-natal, elas perguntam, doutor, o que eu vou sentir? Que eu vou saber o que está chegando a hora. Certo. Então, a gente explica que a contração de treinamento é aquela contração sem dor, que você sente que a barriga endurece, mas não te dá dor, te dá uma sensação diferente, ela dura em torno de 20 segundos e logo passa. Você só percebe que a barriga endureceu, aquilo te dá uma sensação diferente, mas não dá dor. E aquilo fica eventual. Isso pode acontecer desde cedo no pré-natal, não tem um momento específico para quando elas vão começar. Inclusive, tem paciente que vai até o final sem ter contração de treinamento. Ah, não passa por esse estágio, não é obrigatório. Tem paciente que não passa, ou que sente muito lá na frente. Já o pródromo é uma contração já dolorosa, só que ela ainda é curta. E ela não gera alteração suficiente no colo para a gente dizer que a paciente já está em trabalho de parto. Não dilata colo, agora não avança, mas está ali só... Até dilata um pouco, mas é aquele colo de 2 centímetros, ainda grosso, o bebê ainda alto. Não vai para frente. Não vai muito para frente, só que dói. E aquilo a gente vai ficando assim, mas eu estou sentindo dor e o treino está evoluindo. Eu achei um pouco isso um ponto ruim do segundo parto, mas que não é ruim, foi o que aconteceu. Não é nada anormal, está dentro do fisiológico. Ninguém fez isso ou deixou de fazer. Isso acontece em certos partos, não acontece em outros partos. Alguns pacientes entram direto na fase latente, outras passam pelo pródromo. Certo. A fase latente é quando esse pródromo já evolui para dilatação, para modificação do colo uterino, o bebê já encaixa melhor, o colo já está mais fino, já chega a 4, 5 centímetros, a contração ela já fica com intervalo menor, ela já está de 5 em 5 minutos, com uma duração de 30 a 35 segundos. Então, é um processo gradativo. Pouco a pouco a coisa vai evoluindo em intensidade, duração e frequência. O intervalo entre as dores vai diminuindo. Então eu fiquei meio assim que o pródromo, eu tive esse pródromo e eu falava assim, poxa, mas eu estou sentindo dor e não está evoluindo. Até que eu relaxei, falei, eu vou almoçar, não vou pensar nisso, vou botar minha filha para dormir, que a Laura tinha 1 ano e... Não, a Laura tinha 1 ano e 9 meses, ela tinha 1 ano quando eu engravidei da Olivia. 1 ano e 9 no parto. Então eu almocei com ela, coloquei ela para dormir, no que eu deitei, no quarto escuro, e relaxei. Fiquei batendo no bumbum assim para ela dormir, a contração, ó. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Aí entrou mesmo. Aí eu entrei em fase ativa. Aí eu lembro que eu liguei para a obstetra, falei, ó, eu tô indo pro banho porque eu entrei em fase ativa de fato. Porque ela tinha me examinado cedo, eu tava com 4 centímetros com aquela contração espaçada. Aí ela falou, não, toma banho aqui na maternidade, porque você teve um primeiro parto que foi muito rápido, não deu tempo da analgesia. E eu tinha um estrepto positivo nessa segunda gestação. Isso é bactéria detectada naquele examezinho do SWAB. O exame do cotonete, né? do SWAB. Que todas as gestantes, como protocolo, a gente colhe de 35 a 37 semanas de idade gestacional, no pré-natal. Eu não tinha no SWAB, nessa gestação, eu tinha tido uma infecção de urina pelo Streptogalactic, que é uma das indicações de se tratar na hora do parto. Quando não vem no SWAB, no cotonete. E ela falou, vem pra cá, porque a gente precisa fazer um antibiótico. E assim eu fiz. Falei, deixei minha filha com a minha sogra e fui com meu marido. Cheguei lá com 9 centímetros. Aí fez o antibiótico meio que corrido, assim. E nasceu linda também. Então essa é a única intervenção que teve que pegar um acesso venoso para fazer antibiótico. Só para antibiótico. Também não teve outras então, intervenções. Foram os 2 partos desse jeito e foram experiências muito enriquecedoras na minha vida, enquanto mulher e enquanto profissional. Como era o ambiente do parto, assim, do seu parto, assim, você falou um ambiente acolhedor. Por que eu estou dizendo isso? A gente está aí, tá na moda, vamos dizer se está na moda, mas é vigente e latente essa discussão do parto humanizado. Né? A gente sabe que isso teve origem em outros termos que surgiram aí, que foi perda de autonomia da gestante, violências obstétricas e uma série de fatores que desencadeou nesse movimento, né? Começou um movimento externo, foi acolhido internamente pelos médicos, isso chegou ao Ministério da Saúde e hoje virou lei. Né? Isso de alguns termos assim do parto humanizado. Então, assim, mas talvez tenham acontecido algumas distorções nesse meio do caminho do que ser um parto humanizado. Então você considera que os seus 2 partos foram totalmente humanizados? Você teve autonomia, você teve acolhimento, o ambiente era propício para isso tudo, é isso? Sim.
Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar claro é que a humanização não tem a ver com via de parto, não tem a ver com quem vai estar lá, tem a ver com a autonomia da gestante, que foi isso que você acabou de falar. Legal. É ser um parto que a mulher tem consciência do que está acontecendo, está orientada do que está acontecendo e está entendendo todas as intervenções que porventura são necessárias, ou não, naquele contexto. Certo. Então, sim, quando você fala em parto humanizado, não é aquela imagem que todo mundo quer vender, assim, né? É a mãe dentro da banheira, em casa, cercada de um monte de pessoas. Não tem nada a ver com isso. Isso é um outro conceito que acabou se apropriando do nome. A humanização é a mulher ser protagonista do seu parto. Maravilha. Esse termo é muito legal, né? Ser protagonista. É isso aí. Agora, se o parto vai ser cesárea, se o parto vai ser normal, se o parto vai ser normal induzido, se o parto vai ser hospitalar, domiciliar, isso aí é outra história. Entendi. Isso não tem a ver com humanização. Existe, então, cesárea humanizada? É possível, Ju? Claro que existe. Claro que existe, né? Quantas mulheres não têm necessidade de ter uma cesárea? Sim. E essa cesárea não vai ser humanizada só porque é uma cesárea? Não tem, não faz sentido. Então, quando uma mulher faz uma placenta prévia, por exemplo, que a placenta está cobrindo o colo uterino, não que não tem como o bebê passar sem a placenta sair antes. E num parto, a gente sabe que o bebê tem que sair antes da placenta. Certo. Então, ela tem que passar por uma cesárea. Por isso, o parto dela vai deixar de ser humanizado? Legal. Claro que não. A experiência da minha esposa foi assim, o primeiro foi uma cesárea, por risco de sofrimento fetal, foi exatamente o que você falou. O obstetra falou, Cris, você vai dar seus pitacos se estiver indo tudo bem. A partir do momento que eu precisar fazer alguma intervenção, você não manda nada aqui, eu vou mandar, beleza? Beleza. E assim foi. Aí teve que ser uma cesárea. A minha esposa fala, cara, a minha experiência de cesárea foi muito humanizada. Então, eu acho isso muito legal, sabe? O acolhimento da equipe, a forma de tratamento. Ela teve autonomia, ela entendeu que precisava passar por uma cesárea, estou de acordo com a cesárea, e teve as intervenções que precisava fazer. Né? Então, eu acho que talvez não passe muito mais pelo comportamento de todo médico do que necessariamente por intervenções ou não. Com certeza absoluta. E eu sempre falo isso com as gestantes, e eu acho que todas as gestantes têm que estar cientes disso. Intervenção não quer dizer que deixou de ser humanizado. Até porque um parto normal a qualquer custo é cheio de intervenções. E aí, talvez, alguns casos, entra num quadro emergencial que aí a humanização deixa, às vezes, de estar presente. Sim. Então, assim, eu acho que parto normal, primeiro lugar, da preferência da gestante, certo, de uma mulher orientada que possa optar pelo que ela quer vivenciar. Isso é interessante. Então, assim, você primeiro, você tem sua gestante, você está acompanhando. Ela precisa ser instruída de tudo que vai acontecer para que ela possa tomar decisão, né? Claro. É uma decisão orientada. Certo. Não é uma decisão porque eu acho que tem que ser. Não. Ela não precisa passar por uma cesárea desnecessária. Certo. Mas ela também não precisa ter um parto normal que ela não deseje. Certo. Ou um parto normal a qualquer custo. Então, eu acho que tudo é uma conversa entre o obstetra e a família. Ou a equipe e a família. Porque às vezes a gente está junto com uma doula, com uma enfermeira obstetra. Não é só o obstetra. A gente não é detentor da verdade. Sim. Eu acho que a gente conversa, é uma decisão em conjunto. Família mais equipe. E a partir do momento que a família optou por escolher aquela equipe, ela confia naquela equipe. Certo. E a equipe tem por obrigação conferir àquela família verdade, segurança. Isso. Nossa, essa palavra que você falou aí, inclusive quando a gente busca lá, né, no Ministério da Saúde os conceitos de humanização, autonomia e segurança. Ué. Não existe por pressuposto você ter um parto humanizado se você não tem segurança. Exatamente. É o que eu estou querendo dizer. Segurança materna e segurança fetal. A gente tem duas vidas ali que prezam pela nossa responsabilidade. Sim. Dentro de um padrão de segurança, a gente vai até onde a gente pode ir. Exatamente. Sempre orientando a gestante, eu preciso fazer isso por causa disso, disso, disso. Ou a gente pode esperar o tempo que quiser, porque está tudo bem. A autonomia dela vai até a segurança ficar em xeque, né? Aí você vai ter que intervir, né? É claro. O que seriam intervenções que são, assim, desejadas ou indesejadas? Por exemplo,
Tinha uma manobra chamada Cristeler, que era aquela manobra que o obstetra subia em cima do abdômen gravídico para empurrar o bebê para fora. Aí vem os planos de parto. Não quero que faça Cristeler, não quero que faça essa, não quero que faça aquela. São proibidas dentro da humanização ou elas podem ser usadas de maneira criteriosa? Como que você enxerga essas Então, Cristeler a gente não usa mais. Essa está abandonada, não tem necessidade nenhuma. Não usa mais. A gente, com uma gestante bem orientada, ela entendendo o que ela está sentindo naquele momento, ela consegue Aquilo fazer... é uma manobra para acelerar o processo, vamos dizer assim. Ou não digo somente para acelerar, mas na hora do desespero, vamos colocar assim, que aquele bebê está ali, ou existe uma bradicardia, ou a mãe está exausta, não consegue mais fazer a força, a gente tem o vácuo extrator hoje em dia que a gente consegue... É um dispositivo que você consegue colocar... A gente acopla, né, na cabecinha do neném, e durante a força materna a gente ajuda essa extração, sem precisar fazer a manobra do Cristeler. Então, alivia, é uma intervenção no parto, a gente fala de parto vaginal assistido, porque a gente auxilia aquela mãe no parto vaginal, mas não de forma mecânica, vigorosa. A gente usa, sim, um mecanismo, mas um mecanismo que acopla na cabecinha do neném, ele faz um vácuo, delicadamente, e a gente ajuda a força dessa mãe. Por quê? Quando a gente, antigamente, usava o Cristeler, a pessoa às vezes não tem muita noção da força que faz. E às vezes causava trauma nessa mãe. Sim. E às vezes trauma, você diz trauma físico mesmo. Não, além do trauma psicológico, né? Trauma físico mesmo. Sim. E além de causar lacerações, às vezes, muito maiores do que ocorreriam se o neném saísse. Porque, por exemplo, se o neném está batendo normal e não tem nenhuma... E a mãe está fazendo o puxo adequado, você não tem pressa. A vitalidade do bebê está boa, da mãe está boa, nada ali está adequada. Impeça, e a mãe está fazendo o puxo adequado, espera um pouco. Não precisa fazer forças se antever a situação. A não ser que estejam em situações de risco para o bebê. Aí você vai maior, passar o vácuo. Ou fórceps para quem tem... aqui no estado a gente não tem muita... Uma cesárea, enfim. Vai uma ou, dependendo da situação, indica uma segunda via de parto, a via alta, que é a cesariana, mas não se usa mais o Cristeler. Ótimo. Outra intervenção que era muito utilizada, que também está em desuso, é a episiotomia. O que seria episiotomia? Então, a episiotomia é um corte que se fazia na região médio-lateral do períneo para abrir mais a parte muscular do assoalho pélvico. Pensando que o assoalho pélvico não tem osso. O neném passou das cristas, né, ali, ele desceu. Passou da bacia óssea da mãe ali. Ele já está lá embaixo. Antigamente se usava de fazer esse corte. Para soltar a musculatura final ali para ele poder sair. Mas também se observou que a epísio, ela às vezes, por já ter um corte, quando o bebê passa, ele faz com que a musculatura toda abra mais para poder passar. E quando você já tem uma linha de corte, essa linha de corte tende a correr mais. E a laceração ficava muito extensa. Então, hoje em dia, a gente não usa mais fazer episiotomia. Porque a própria passagem do bebê, às vezes, faz umas lacerações, mas que na maioria das vezes são mais superficiais do que uma episiotomia. Salvo raríssimas exceções, a laceração atual se torna pior do que uma epísio. Mas na maioria das vezes... Não precisa fazer. Não se faz epísio. Desde que a gente deixou de praticar epísio, eu não me vi mais praticando epísio. Não me lembro a última vez que eu fiz. Isso foi coisa de muitos anos atrás. Os conceitos vão mudando, né? Algo que era feito em todos os passos, você vê hoje que você não faz mais e não precisa realmente. Não precisa, porque às vezes, mesmo que faça uma laceração muscular, ela faz outras lacerações de mucosa em outras regiões que são bem mais superficiais. Aí, às vezes, a gente dá, ao invés de dar ponto só numa direção, a gente aproxima a mucosa de outras regiões, pontinhos ali mas são bem mais superficiais. Então, causa menos dano a essa mulher depois pós-parto, entendeu? Interessante. Outra intervenção que se fala muito é o uso da ocitocina ou não. Então, isso aí é uma coisa que a gente ainda usa. Porque tem o seu lugar. Tem as suas indicações, né? Isso não é toda mulher que vai precisar usar no trabalho de parto. Você, por exemplo, não precisou de intervenção nenhuma, mas nem toda mulher tem um transcorrer de parto tão tranquilo como que você teve, né? E às vezes, isso é uma coisa que eu acho super importante ser dita. Às vezes a mulher fala assim, eu não quero intervenção nenhuma.
Só que ela está evoluindo extremamente lento. O útero não está tendo contrações efetivas. E ela fica no trabalho de parto extremamente longo. Beleza, não quer intervenção, não quer intervenção. Não julgo quem queira passar aí por 20, 30 horas de trabalho de parto. Mas, assim, às vezes isso se torna tão cansativo do ponto de vista físico mesmo da mulher, que ela vira noite, vira dia, vira... Na hora do expulsivo mesmo, que é o pega pra capar, vamos colocar, ela está completamente exausta. Já vi muitas gestantes chegaram a 9, 10 centímetros, a exaustão bate e ela implora por cesárea, porque justamente ficou tempo demais. Tem muitas dessas que nessa hora pedem por cesárea, porque pedem mesmo, porque é o momento do desespero. E a maioria das vezes não precisa. Mas se você vem de um trabalho de parto extenuante, longo, cansativo, que... Se tem um pródromo longo, beleza, você não precisa botar ocitocina em pródromo. Agora, eu estou dizendo, se você foi a 7 centímetros, de repente você agarrou, para de contrair. Se está contraindo bem, não precisa. É o que eu falo, a intervenção ela só deve ser oferecida quando ela é de fato eficaz, quando ela vai ajudar. Entendeu? Sim. O paciente está 3 horas contraindo nada. Tá, se ela está bem, está usando aquele tempo como um descanso, ok, mas se ela está chateada, sentindo dor, e a gente está vendo que a contração está meia boca e não está evoluindo por conta disso, por que não colocar um gotejamento super lentinho de ocitocina que vai ajudar ela a evoluir, a ter o parto que ela quer, sem fazer com que ela fique extrema, porque cansa, gente. Nossa Senhora, É uma maratona extenuante, de dor intensa. Então, assim, né? Se a mulher quer ficar e não quer abrir mão de ser extremamente sem intervenções, tudo bem. Escolha dela. Autonomia. Mas eu sempre me coloco à disposição para falar, olha, na minha opinião, na minha experiência, não está contraindo legal, eu acho que vale a pena a gente ajudar. E essa intervenção está super de boa. Sim. Outra, analgesia do parto. Analgesia é maravilhosa. Você chegou na sua primeira que não deu nem tempo de fazer, né? Cara, não fiz nenhuma das duas. Mas hoje em dia eu vejo como ajuda. Como que é essa analgesia? Explica um pouquinho para as gestantes que nunca passaram por um parto aí. Essa opção. Isso não é obrigatório, nem todo serviço tem. Às vezes alguns serviços oferecem essa analgesia do parto, é isso? Primeira coisa, para oferecer analgesia de parto, a gente tem que ter uma equipe de anestesia. Ah, tá. Não é o obstetra que faz. Não é o obstetra que faz, é o colega médico anestesista. Certo. A gente tem que ter um anestesista experiente em analgesia de parto, de plantão, no hospital, para poder fazer analgesia com a gente. É uma anestesia peridural que se faz, que é na coluna, não é igual a RAC. Uma paciente me perguntou isso no consultório hoje. Qual a diferença da anestesia do parto para a analgesia de parto? Então, a analgesia é feita por uma peridural, e que é também na coluna, mas usa-se uma agulha diferente da RAC, uma dose diferente, enfim. Medicamento diferente, isso aí é com o anestesista, mas feita na coluna, e ele aplica essa medicação e em torno de 10 a 15 minutos depois da aplicação da medicação, a mulher começa a ter um alívio das contrações até que ela deixa de senti-las, mas elas continuam acontecendo. Então, ela continua contraindo, o trabalho de parto continua seguindo, mas ela deixa de sentir a dor. E a analgesia é principalmente especial e importante para aquelas pacientes que estão exaustas, que estão querendo desistir do parto, ou que estão extremamente travadas, ou que ela acha que ela precisa daquilo. Olha, eu não aguento mais sentir dor, eu quero respirar um pouco, comer alguma coisa, descansar por 1, 2 horas, para depois voltar. Então, é nessas situações que a analgesia está bem indicada. Mas eu acho interessante que a mulher já esteja em trabalho de parto. Não adianta fazer analgesia em pródromo. Tem umas mulheres que falam assim, não, quando eu começar a ter a primeira contração, eu quero que faça analgesia, eu quero que ela fique até o final do parto, eu não quero sentir nada, isso aí, né? Eu acho que é meio que uma ilusão, utopia, assim. Não tem como, né? Porque não adianta a gente achar que o parto normal não vai doer. Tem certos momentos que vai ter dor. E a gente fica fazendo, faz analgesia. Aí o que acontece? Eles fazem a medicação e deixam um catéter, justamente pelo qual ele vai fazer mais dose de medicação. Uma vez só, né? Se precisar fazer de novo, ele só vai no catéter ali e injeta um pouquinho mais. Mais medicação no catéter. Mas não dá pra gente ficar fazendo isso toda a vida. Porque tem consequências também para o bebê e para a mãe. Então, assim,
Eu costumo falar com as pacientes, vamos até um certo ponto que você consiga manejar. Quando você vê que está muito difícil para você, a gente faz analgesia, se precisar a gente repica. Mas assim, se prepare para sentir dor, porque trabalho de parto é vida real, né? Não tem muito... Tem uma hora que a gente vai precisar encarar. Sim. E a analgesia ajuda demais. Mas ela dura aí. Minha esposa teve a experiência no segundo, foi normal, olha que legal, né? O primeiro foi cesárea, 6 anos depois. Você vê que isso normal. É um mito que foi derrubado, né? Mito totalmente derrubado. Não, o obstetra falou, tranquilo, vamos lá para o normal. Ela precisou da analgesia, ela foi desses partos bem prolongados. Sim. Ela estava realmente exausta, com a musculatura lombar, coitada, estava travada. E a gente estava com uma enfermeira ajudando, ela foi guerreira, bem assim... Mas ajudou muito. Foi exatamente isso que você descreveu. Foi muito bem feita pelo colega anestesista. Ela teve ali umas 1h30, 2 horas, no meio da madrugada do parto, que coitada, ela relaxou, ela dormiu. Ela veio com um novo gás, entendeu? Pro período final ali. Acabou fazendo um repiquezinho da analgesia, mas foi uma experiência muito boa. Perfeito. E assim, continuou sendo um parto para mim humanizado. Claro. Acho que não tirou mérito nenhum disso. E de seguro. Forma alguma, né? Então acho que seguro, manteve humanizado. É o que eu falo. Os preceitos que a gente precisa do parto humanizado e do parto seguro, né? Com certeza. Hoje me preocupa um pouco assim, esse serviço que você precisa oferecer para o paciente, ela precisa estar com você, né? Então ela está no seu consultório, ela veio passando por todo o pré-natal com você, veio sendo instruída sobre toda a gestação, foi instruída ao parto, tá certo? E aí chega na hora do parto. Nem sempre vai ser a obstetra que acompanhou no pré-natal que vai fazer esse parto, não é isso? Às vezes ela vai e vai ser o plantonista que está lá, que vai fazer esse parto dela, se ela optou por fazer no hospital. E no SUS também a gente tem que lembrar disso, né? O obstetra que faz o pré-natal não é o obstetra que vai estar lá de plantão para fazer. O que existe para contornar isso? Como é que você vê que é o caminho para resolver isso? A gente sabe que existe aí a disponibilidade do obstetra no particular, mas no SUS não teria. Como que a gente faz para ter a consciência dos outros colegas, né? Para chegar para fazer um parto de uma mãe que ele não tem vínculo, né? Eu acho que tudo começa na educação dessa gestante durante o pré-natal. Uhum. A responsabilidade do parto começa desde o pré-natal. De você orientar a paciente de tudo que ela pode vivenciar, de acordo com o que foi o pré-natal dela. Foi um pré-natal de baixo risco? Foi um pré-natal liso, não teve nada, neném cresceu de maneira adequada, o líquido normal, ela não tem pressão alta, não tem diabetes, não teve infecção, não teve... A placenta está no lugar certo, funcionando direitinho. Você vai orientar a ela como é que funciona o trabalho de parto. E hoje em dia a gente tem o plano de parto como um instrumento, um mecanismo. Um instrumento que ela pode ir lá entender o que ela pode solicitar, entendendo que aquilo é uma coisa que ela vai conversar com aquele médico que vai assistir ela na hora do parto. Porque não é porque também a gente orienta muito no pré-natal, mas não quer dizer que a conduta do médico pré-natalista é a mesma conduta do médico que vai assistir no plantão. Porque medicina tem muito disso, né? Chega lá, às vezes a coisa muda, né? E também porque chega lá, às vezes a coisa muda. Estava tudo certo, de repente, né, fez uma cardiotocografia, que é aquele exame da fita na barriga, né? Para ver o batimento do coração. Para ver o batimento do coração, e por algum motivo o batimento não está tranquilizador. A placenta não está dando conta do recado aqui. A placenta está dando conta do recado. O neném não está em reserva para aquele trabalho de parto, não está bem e o médico precisa intervir. Eu acho que é conversar. Uhum. Falar, a senhora deseja um parto natural, um parto normal, mas por causa desse ou daquele motivo a gente vai precisar fazer uma mudança de planos, porque o neném está sob risco, por causa disso. Acho que tudo tem que ser conversado. Óbvio que no descolamento de placenta, quando a mulher está esvaindo em sangue, não tem jeito a gente ficar sentado conversando muito tempo. Você tem que falar, confia que eu vou fazer o melhor para você e vamos seguir. Porque, gente, tem situações. Medicina, né, não é receita de bolo. Não tem 8 nem 80. Sim. A gente pode viver uma situação a cada 10 minutos que pode mudar tudo. Mas eu acho que, tendo feito um bom pré-natal, você diminui as chances de urgências e de surpresas ruins no momento do parto. Então, eu já trabalhei em maternidade pública de cidade que tinha um pré-natal de muito baixa qualidade. E a gente já teve intercorrências no parto que eu nunca tive em lugar nenhum, por falta de um pré-natal
adequado. Então, por isso que eu digo que tudo começa no pré-natal. Sim. O que não quer dizer também que todo plano que ela arquitetou durante o pré-natal vai se concretizar no parto. Sim. Então, assim, é entender que você vai confiar naquele que vai te assistir e pedir que te orientem. Não chegar armada, eu acho que é uma boa estratégia, porque... com certeza. Né, eu acho que ninguém sai de casa a fim de causar mal ao outro, né? Sim. O médico, né, acho que salvo exceções, falar no geral, a gente está tentando fazer o melhor. Vamos acreditar que não, né, Ju? Pelo amor de Deus, né, Ju? Então, assim, não dá para pensar que a pessoa tá lá para poder querer... vou fazer isso para poder ir embora, mas você... Eu acho que ela precisa também entender que isso é passado, né? Eu acho que o médico que está ali, ele tem uma responsabilidade enorme, né? Por duas vidas na mão dele, né? A obstetrícia é uma especialização de uma responsabilidade. Quase ninguém quer, né? Porque chega uma grávida no pronto-socorro que não tem obstetra, fica todo mundo doido, porque é uma especialidade à parte, é igual a pediatria, né? Sim, é uma coisa... Você falou um negócio muito interessante aí, que assim, você traça o plano inteiro, mas as pessoas precisam estar preparadas para algumas frustrações de todo aquele ideal que ela criou. Né? Porque a segurança vem antes de qualquer decisão, autonomia materna, no sentido de que são duas vidas que você precisa salvar. E existem emergências. Mas o meu pré-natal foi todo liso, todo normal, não tinha intercorrência nenhuma, não tem motivos para eu ter qualquer problema no parto. Ou o bebê ter qualquer problema no parto. E assim, as pessoas não entendem que o parto, o parto em si, é considerado uma emergência potencial. Que pode estar tudo bem e no período expulsivo, por alguma apresentação anômala, o bebê vem com o ombro, entende? Vem de face. Ou a placenta que não aguentou o trabalho de parto, ficou insuficiente, e você precisa fazer intervenções, tanto obstétricas quanto da neonatologia no parto, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a sala do neonatologista, ela está toda armada para uma intervenção, porque a gente tem 1 minuto, né, que a gente chama 1 minuto de ouro para intervir nessa criança. E isso não pode causar frustrações. O meu segundo precisou ser reanimado. Então você imagina um neonatologista na sala de parto, um parto lindo, maravilhoso, sendo transcorrido, com a enfermeira obstétrica ajudando a gente, nasce um moleque que não respira. Eu tive uma experiência dessa. E aí o colega pediatra teve que pegar para reanimar, e eu fiquei lá segurando as minhas ondas, cara, tá entregue na mão dela, não é porque eu sou pai. Então a gente precisa ter essa consciência de que pode acontecer. Essa experiência, né? Também. O bebê lindo, pré-natal lindo, parto lindo, quando nasceu não quis respirar. Então, e aí São coisas que fogem também, das vezes. Sim, as pessoas... Fica tudo bem, mas naquele momento a paciente fala, mas e a minha hora ouro? Calma. A segurança vem antes do ideal, a hora ideal, vai ser daqui a pouco. É a segunda hora ouro, a terceira, e tá tudo bem. O importante é o neném ficar bem. Meus 2 me frustraram, né? Porque nenhum deles conseguiu fazer... O outro fez hipoglicemia, precisou tomar fórmula já de cara. Esse não conseguiu, o segundo não fez hora ouro porque ficou cansado lá no CPAP. Mas assim, acho que nada tirou o mérito e a importância daquele momento pra gente, sabe? Claro que não. Então acho que a segurança vem antes de tudo. Então você precisa confiar nos profissionais que estão ali. Então é óbvio que o ideal seria ir com o obstetra que te acompanhou durante o pré-natal, mas a gente sabe que a realidade não é essa para todos, né? Isso é o ideal, sem dúvida. Seria ideal, inclusive, você ir com o seu obstetra e com o seu pediatra, que você já consultou no pré-natal, e que os dois vão para a sala de parto juntos, porque vocês já entendem as necessidades daquela família, vocês já conversaram com ela, já sabem quais são os desejos, vocês já se entenderam que, olha, se precisar de intervenção, nós vamos intervir. Então a coisa se desenrola de muito mais fácil. Agora, chega no plantão com 10 centímetros, ganha, nunca vi na vida e entro na sala de parto para fazer a sala de parto. Dá uma travada de cara, né? Vamos combinar. Opa, vamos... A gente com o obstetra do lado trava. A pressão pra gente é muito maior, né? Tanto para vocês obstetras quanto para nós pediatras, né? Com certeza. E aqui, eu falei de um negócio interessante aqui, são duas figuras que têm ganhado muito espaço aí. Como que você vê a presença delas? A enfermeira obstetra e a doula. Você trabalha com elas tranquilo? Tem obstetras que não gostam? Você trabalha muito com elas? Como é que você se relaciona com esses profissionais aí? Eu não montei equipe até hoje. Até porque eu não faço tanto parto assim hoje em dia mais. Faz muito gineco também, Faço as duas coisas. Mas eu vejo com olhos super bons, assim, eu acho que elas ajudam muito. Cada um tem o seu lugar dentro da equipe, né? Acho que sim. Eu acho isso sensacional, pelo fato de que
A enfermeira ajuda a gente, a doula ajuda muito a gestante, no sentido de incentivar, no sentido de fazer exercício junto. Então eu acho que cada uma tem o seu lugar. Eu trabalhei muito tempo em São Paulo, né? Lá em São Paulo a gente já foi acostumado a trabalhar com enfermeira obstetra no plantão. Sim. Então já é uma coisa bem natural, assim, a meu ver. Eu acho que é super válido e super importante. São profissionais diferentes, né? Cada um no seu espaço. A doula não é uma enfermeira, ela está ali para ajudar a gestante, né? Do apoio psicológico, né? Atividade física. Com certeza. E a enfermeira, ela tem muito mais autonomia para conduzir um parto de risco habitual, vamos dizer assim. Sim. É isso. É assim, não existe um conflito, né? Não existe ninguém tentando pegar o espaço de ninguém. Eu acho que tem espaço para todos os profissionais ali, né? Nós tivemos a experiência de uma colega enfermeira obstetra. Foi maravilhoso, assim, a experiência. Ela foi lá para casa, então a gente ficou um tempo lá, ela acompanhando, como estava. Falou, agora é hora de ir para o hospital. Ela foi acompanhar uma madrugada inteira com a gente. Foi um apoio psicológico e físico também ali para me expor dos exercícios. Eu não gosto de parto assistido fora do ambiente hospitalar. Eu também não. Entendeu? Eu acho que aí você... É igual as duas experiências que a gente falou, de tudo normal, tudo bonitinho. E a neném resolve não querer respirar. Da mesma forma, a mãe pariu lindamente, daqui a pouco faz uma hemorragia pós-parto. Então, assim, por isso que eu acho que cada um tem o seu espaço. A enfermeira ajuda muito, ela vai na casa da gestante, ela fica junto até certo ponto e tal, mas eu acho que tem um momento de ir para o hospital ter assistência médica. Entrou no período ativo, ela falou, agora é isso aí. Hora de internar. É isso que eu falo, é cada um no seu espaço. Isso, ela foi, acompanhou. Bacana. A equipe de obstetras conduziu normalmente, ela junto da equipe conduzindo, minha experiência foi bem tranquila, não houve conflito ali de... Claro, mas não tem nem porquê, né? Mas a gente vê que tem, né? Em algumas circunstâncias. Tem, mas tudo bem. E eu, Ju, te atrapalhei muito lá quando a gente fez muitas salas de parto lá, te atrapalhava muito, Ju, eu ficava quietinho? Qual é o papel do pediatra? Nunca atrapalhou, né? Gente, pelo amor de Deus, claro que não. A gente ajuda muito a gestante em conjunto, né? Eu acho que as experiências que eu vejo, às vezes num parto difícil, o pediatra ajuda a incentivar a gestante igual essa semana eu tive um parto de um bebê enorme. E aí eu chamei a pediatra um pouquinho antes, porque ela fez uma força que a cabecinha veio aqui fora. Mas sabe aquele parto que a cabecinha vem, aí daqui a pouco volta. Aí ele vem, aí depois volta. Aí eu falei, meu Deus do céu, a pediatra vai brigar comigo, porque eu chamei cedo demais, né? Eu nunca brigo quando me chamam cedo, eu brigo quando me chamam tarde. Mas assim, nem sempre a gente tem hora que você acha que vai demorar e a paciente de repente faz uma força, principalmente aquelas que já pariram, já não são mais primigestas, né? Já é no segundo ou terceiro parto. Mas o primeiro parto, às vezes, a cabecinha vem cá fora, depois demora ainda alguns minutos. Ela falou, de forma alguma, Ju, aí vamos, mãezinha, ajuda e tal. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda e todo mundo está ali em prol de fazer ganhar, né? Sim, de fazer, de somar. Essa que é a palavra que eu tenho procurado, porque todos ali estamos curtindo e buscando que aquela família se construa da melhor forma e da forma mais segura possível, né? Um ajudando o outro. Nós que trabalhamos em serviços públicos, às vezes você vê essas mães já vindo tão calejadas de pré-natal, de assistência ruim, ou de contexto social e familiar muito ruim. Então, às vezes, elas já vêm esperando um tratamento ruim, e lá no CAN a gente tem um tratamento muito bom, né? A equipe lá é excelente, as enfermeiras são excelentes e tal. O CAN é o nosso hospital das clínicas aqui de Vitória, para quem não conhece, hospital público, hospital escola, atrelado à Federal do Espírito Santo. E a gente tem enfermeira obstetra de plantão, que são maravilhosas, por sinal. E aí, às vezes, as gestantes olham pra gente e falam, gente, isso aqui é maravilhoso, não esperava por isso. Né? Porque eu acho que todo mundo... muita gente ali tem a experiência que nós tivemos, a experiência de ser mãe, de ser pai. E aí a gente quer devolver um pouco dessa experiência que a gente teve para essas famílias, né? E a gente marca muito, né? Assim, a gente marca muito a vida dessas pessoas. Sei lá, eu entrei lá em 10 salas de parto num dia. Você fez 10 partos lá. Você não vai conseguir lembrar de todos, mas pode ter certeza, cada uma delas vai lembrar de você. Cada experiência, entendeu? Da sua experiência.
Né? Então, eu não sei, eu entro sempre com o objetivo de surpreender no sentido positivo, sabe? Eu fico sempre quietinho no meu canto, na hora de atuar eu vou. Se eu não preciso atuar, eu fico de fora também, porque a maioria dos bebês a gente não precisa atuar, graças a Deus, né? Mesmo até lá no ambiente de alto risco, que é o nosso serviço lá, né? Eu não preciso atuar muito, né? Mas eu acho que é muito disso que você falou, né? É a empatia, né? Gente, mas isso tem faltado tanto, né, ultimamente. Empatia. Até entre colegas, né? Mas assim, não vejo muito motivo, né? Também não. Mas é isso, entre a equipe e da equipe para com a paciente. Porque isso faz toda a diferença. Na forma como ela vai encarar aquela experiência, no carinho que ela vai guardar aquelas pessoas que estavam com ela. Sim. E até mesmo se eventualmente acontece um efeito adverso, um evento adverso, ela entende que estava todo mundo ali em prol de que desse tudo certo. Porque na medicina a gente tem muito disso, né? A gente busca muitas vezes que as coisas deem certo. Às vezes, nem sempre. Às vezes sai uma coisinha ou outra. Às vezes a laceração é maior do que a gente pensava. Não, e eu falo até, Ju, assim, na aceitação, até melhor aceitação, por exemplo, de intervenções. Se ela viu que a equipe está acolhendo, ela vai confiar mais na equipe. E outra, Ju, nem sempre as coisas saem como previsto, como você disse. A gente não consegue impedir tudo, né? As pessoas querem que o médico seja Deus, assim, para resolver todos os problemas e curar todas as dores do mundo, né? Mas a gente tem limitações enquanto ser humano, limitações da medicina. Mas até na aceitação dessa mãe, dessa família, com as situações adversas, com as situações ruins, ela se torna um pouco melhor quando ela vê realmente o empenho da equipe em querer ajudar, não só, vamos fazer o parto, né? A gente fica brincando, né? Não obstetra, é parteiro, né? Vai lá, faz o parto, vai embora. Não, tem que ter um quê a mais ali, né? Que a gente marca muito. Aquela pessoa se torna parte da vida da gente. Eu percebo muito isso. A minha obstetra, ela faz parte da minha vida, da minha família. Aposto que a sua também. Sim. Assim como eu vejo que eu me tornei parte da família de tanta gente. Sabe? Com certeza. E isso, gente, não tem, assim, nada no mundo igual, assim, que nos dê tanto conforto no coração, tanto carinho que a gente recebe de volta. Vocês também, enquanto pediatras. Sim. Porque quando a gente tem um filho doente, a gente quer que uma pessoa receba a gente de braços abertos para receber, para orientar, para acalentar, para tirar a dor. Isso marca muito. Agora, se você pega uma pessoa toda troncuda, rude, que não olha no seu olho, você não tem falta. Se não fez conexão, não vai rolar, meu irmão. Não vai. Não é verdade? Se não fez conexão, não vai ter, né? Simpatia, e a gente que segurança, lida com pessoas, confiança. A gente tem que ter relações interpessoais. Sim. E o momento do parto é muito mais do que uma relação interpessoal, porque é um momento de fragilidade enorme da mãe e do pai, né? É sempre o medo de dar alguma coisa errada, o medo de frustrações, entendeu? O medo de não ser acolhido, de não ser atendido. É um momento de fragilidade enorme. Vergonha. Porque fica despida. Tá exposta ali, a equipe tá entrando. Porque grita, porque, né? Não existe timidez, não existe pudor no parto. Ali... Então, assim, a paciente está no momento mais entregue da vida dela. Sim. Se a gente não souber acolher isso... É isso aí, ela tá entregue realmente nas nossas mãos ali, né? Se a gente não souber acolher isso, o que a gente está fazendo lá, né? Mas que legal, sim, porque eu vejo você tem essa pegada, mas acho que a formação pessoal e a profissional influencia muito, tá? Que seguir essa linha, né? Eu sei que tem alguns que seguem a linha mais radical, tudo bem, tem público para isso, tem gente que gosta disso. Tem nicho para todas as opções, né? Isso aí. Tem paciente que fala assim, olha só, não quero sentir uma dor, quero ir no salão de manhã, fazer a unha, fazer uma escova, me maquiar, deitar lá e de noite eu tô com meu bebê no colo, assim, eu quero apagar a cabeça nesse momento do parto. Ju, então, e diferenças sobre tempo de internação e recuperação dos partos, cesárea e normal? Cada um tem o seu benefício, tem a sua indicação, a cesárea talvez não vai passar tanto pela dor no momento do parto, mas como que é o pós-operatório aí da cesárea? Como que é a diferença dos dois passos na recuperação aí da gestante? Legal. Eu costumo dizer que
a gente tem que fazer uma cesariana pensando que a paciente não vai estar de pós-operatório, né? Ela vai estar de pós-parto. Porque quando a pessoa faz uma cirurgia, ela vai ficar de pós-operatório. Vai ficar deitada, assistindo Netflix. Gente, então... Só que tem um bebezinho ali do lado. Vem na com cesárea pacote. não é isso. Então, eu sempre busco falar para a paciente o seguinte. As pessoas falam assim, cesárea qualquer um faz. Mais ou menos. Porque a mão... Eu não faço não, pelo amor de Deus. Qualquer um no sentido de assim, eu vou em qualquer plantão que cesárea é uma cirurgia muito simples. Mais ou menos. Cesárea é uma cirurgia, tem suas complicações. Falando um pouquinho da cesárea, né, que a gente falou pouco aqui até agora. Fala. E como eu estava dizendo até agora, uma cesárea bem indicada, ou uma cesárea por opção da gestante que seja, mas dar a opção do bebê escolher o dia dele. Ponto 1. Sobre cesárea. Eu estou fugindo um pouco da pergunta, mas é porque são coisas que vão vindo da minha cabeça. A casa é sua, Ju. Sempre dá preferência do bebê escolher seu dia, seu momento. Certo. Independente se a mãe quer normal ou cesárea. Quero cesárea, ou o bebê está pélvico, mas por que não esperar entrar em trabalho de parto? Por que não dar o start? Dar o bebê e falar, tô pronto para chegar. Porque uma coisa é você tirar um bebê em trabalho de parto, mesmo que seja prematuro. Porque ele deu sinais de que tem que nascer. A bolsa rompeu, entrou em trabalho de parto, precisou nascer. Outra coisa é você pegar e tirar um neném agendado, cesárea letiva fora do trabalho de parto. Você sabe do que eu tô falando. Opa, você vai me dar trabalho no plantão. Então, quer dizer, eu sempre falo isso com as gestantes. Quer cesárea? Vamos esperar até 40 semanas, pelo menos, depois a gente conversa sobre isso. Ou entrar em trabalho de parto? Se entrar em trabalho de parto até 40, beleza. Chega lá no hospital, a gente vai para cesárea. Se passar de 40, a gente conversa sobre, vamos esperar mais um pouquinho? Ou não vamos? O que nós vamos fazer? Mas 9 meses completos, 40 semanas. Certo. Fui para cesárea, seja por essa situação que a gente começou agora, seja porque precisou. Seja intraparto, que é aquela paciente que passa pelo trabalho de parto todo e, porventura, o bebê não nasce. Seja porque não evoluiu no canal do parto, porque não dilatou, porque veio numa apresentação anômala, porque fez bradicardia fetal, ou porque a mãe fez alguma urgência que a gente precisou operar. A segurança estava em risco. Por algum motivo. Operou. Ok, que também é válido. Vou passar por trabalho de parto inteiro para depois ir para cesárea? É válido. É a experiência que você viveu, você deixou sentir aquelas questões, você criou aquele vínculo com seu filho, com seu marido, você deu ao seu corpo vivenciar aquilo, a chance de ter aquela experiência, então eu acho que tudo é válido. Sim. E aí, é uma cesariana, gente, salvo emergências, que tem que ser feita de maneira tranquila, com uma mão leve. Você não precisa fazer a cesárea correndo. Você vai abrir plano por plano, tecido por tecido, de maneira gentil. É que assim, na visão de quem não entende, assim, né? Passei da pele e saiu o menino, né? Porque acha que o negócio dura 30 segundos pra gente chegar no neném. Então, não é pra durar 30 segundos. Entendeu? Sim. Porque aquele tecido, apesar de estar anestesiado, ele vai passar anestesia depois. E se você tem uma mão muito pesada, você vai ter um pós-operatório ruim, que não é interessante para aquela gestante. Se você tem uma mão leve, se você é gentil para fazer aquela cirurgia, o pós-operatório vai ser outro, você pode ter certeza absoluta. E é o que você falou, no pós-operatório, muita dor abdominal, com o neném para cuidar, sem poder... Claro que dor é muito subjetivo, sim, mas quanto mais você faz a coisa de maneira brusca, pior é. Esse é um ponto. Assim como alguns partos normais laceram mais do que o que a gente espera, vamos colocar assim. Sim, Seja porque o bebê é grande, seja porque... Bom, isso é uma coisa interessante. A mãe, quando na hora do expulsivo tá com muita tensão, tensiona muito aquela musculatura do assoalho pélvico, o bebê vai sair de qualquer jeito. E passa ali abrindo tudo. Lacera muito mais. Em contrapartida, quando ela relaxa aquela musculatura, ele passa de maneira mais suave, lacera menos. Partos mais rápidos, que ela faz uma contração, né, sai de uma vez, lacera mais. Aquele parto tartaruguinha para desespero do obstetra, lacera menos. Porque vai abrindo aos pouquinhos. Teve tempo de abrir mais. Então, assim, a minha experiência, por exemplo, a minha primeira filha nasceu com 3.300.
Só que eu estressei tanto na hora do expulsivo que eu estava com medo daquele expulsivo. Pelas experiências que eu já tinha tido de ponto, de laceração, Sim. eu travei. Eu lacerei mais do que na minha segunda, que eu fiquei muito mais tranquila, mas que pesou 3.690, quase 3.700, 500 gramas a mais do que a primeira. Era um bebê muito maior, mas lacerou muito menos. Porque eu já tinha a experiência do parto anterior e porque eu fiquei muito mais relaxada na hora do expulsivo. Então, quando é uma laceração extremamente grande, que a gente precisa suturar muito, o pós-parto normal também se torna um pouco mais... dói mais, fica mais, incomoda mais. Claro que a gente tem medicações para ajudar nisso, coisa, mas... Então, assim, o pós-parto não tem... É claro que uma cesárea é uma cirurgia muito maior do que um parto normal, independente do tamanho da laceração. Não estou querendo dizer que o parto normal vai ser pior do que uma cesárea, ou não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, normalmente, o pós-operatório da cesárea dá um pouquinho mais de trabalho do que o do parto normal. Mas, salvo exceções, o parto normal também pode incomodar um pouco. Na grandíssima maioria das vezes, a alta hospitalar é depois, por conta do pediatra, de 48 horas de vida do bebê. Sim. É claro que quando o bebê, eu acho que você vai saber isso falar muito melhor do que eu, quando o bebê está bem, mama bem, é termo, nasce no peso ok, não faz icterícia, nem hipoglicemia, vai embora até talvez com 40 horas, um pouco menos do que 48. Assim como quando o bebê precisa de alguma assistência a mais, fica um pouco mais. Partos que acontecem de manhã tendem a ir 2 manhãs seguintes. No horário certo. Partos que foram à noite, às vezes antecipa. À noite, às vezes fica uma noite a mais por conta de completar, porque ninguém vai dar alta com, sei lá, 20 e poucas, 30 horas. Já tentou se fazer muito desse negócio aí da alta precoce, as mães ficam ansiosas. E aí, não quero fazer cesárea, não, porque cesárea eu vou ficar agarrada no hospital. É o que você está tentando dizer, olha... Por ser uma cirurgia, é óbvio, você vai ter que ter um pouco mais de cuidado, talvez fique um dia ou outro a mais no hospital, do pós-operatório, você fica um tempo depois da anestesia parado. Mas, do ponto de vista da pediatria, da neonatologia, existe uma recomendação do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, de não fazer alta antes de 48 horas. Mas isso é um protocolo para ser feito em todos os lugares. E a gente, óbvio, sabe que tem lugares com mais... e outros com menos recurso de segmento dessa criança, desse paciente. Tá? Tanto intra-hospitalar quanto extra-hospitalar depois, né, na puericultura ambulatorial. Então, acho que não usar matemática, sabe? Eu acho que tem que usar o bom senso e, é óbvio, a avaliação do bebê com relação à maturidade, à amamentação, isso tudo vai pesar. Eu acho que série de fatores que são analisados. Eu acho que para obstetrícia também, né? Assim, alta não é matemática, né? Com certeza. Assim, gente, pensando só na mãe, na maioria das vezes a gente consegue liberar com 24 horas. Vamos colocar assim. Mas, algumas situações a gente vai precisar manter um tempo a mais. O paciente faz pré-eclâmpsia, a gente precisa avaliar a rotina de pré-eclâmpsia, né? Tem que avaliar. Entra em outras histórias, né? Eu tô falando pós-parto sem intercorrências. Então, é em torno disso aí, entre 24 e 48 horas. Maravilha. Ju, foi um prazer te receber aqui. O papo foi muito legal. Se deixasse, a gente ia ficar falando o dia inteiro aqui, né? Porque é verdade. É o nosso mundo, né? É o que a gente vivencia na nossa prática diária aí, né? Claro, nós dois juntos, cada um de um lado, né, fazendo a sua parte. Com certeza. Mas foi muito importante alguns conceitos que você trouxe, alguns esclarecimentos em relação à humanização do parto e segurança do parto, tá? Queria que você deixasse para as mamães aí, para as gestantes que estão fazendo pré-natal, que estão com parto logo por vir aí, uma mensagem final nesse sentido de humanização e segurança. E, é claro, deixasse para a gente o seu contato profissional para quem quiser fazer contato com você. Tá joia. Cris, eu que agradeço. Como eu falei no início, está sendo uma grande experiência. Eu adoro bater papo sobre obstetrícia, sobre maternidade, sobre parto. É a minha vida enquanto profissional e é parte da minha vida enquanto mulher também. Então, eu acho que dividir experiência sempre é grandioso para todo mundo, para todos os envolvidos. Os dois lados, exatamente. Né? E esse papo nós começamos lá na festa, estamos terminando ele aqui. É verdade, nós começamos no aniversário. Estamos terminando ele aqui. Estamos sentados batendo papo, estamos terminando aqui. Mas é isso. E assim, para as gestantes, no geral, que estão para ter bebê agora, ou que estão tentantes, ou que estão iniciando o pré-natal, eu sempre digo, assim, eu acho que é uma máxima,
Não vale o parto normal a qualquer custo, assim como não vale uma cesárea desnecessária. Eu acho que tudo tem um meio termo, tudo é orientado, tudo é estudado entre equipe e família, para a gente poder achar um parto seguro, harmonioso e feliz, acima de tudo. Eu falo, gente, é o momento mais sublime daquela família. Sim. Você sabe do que eu estou falando. Sim. A chegada de um filho é um momento máximo na vida da gente. E viver este momento rodeado de pessoas que você confia, rodeado de pessoas que são empáticas com você e com o que você está vivenciando, rodeado de segurança e fazendo com que as coisas aconteçam de forma leve. E como eu falo sempre para as pacientes, de forma feliz. Não adianta a gente tentar uma coisa e no final das contas não ser feliz. Porque o depois traz mais desafios até do que o parto. Sim. O amamentar, o ficar acordado, o criar, o alimentar, o orientar, o ensinar. São outros desafios que às vezes superam o desafio daquele dia do trabalho de parto e do parto em si. Porque hoje em dia a gente dá muita atenção para o parto. Tem que dar mesmo, não estou dizendo que não tem que dar. Mas cada coisa no seu tempo. E aceitar que as coisas sejam de forma leve, feliz e segura. Eu acho que é o principal. E estou à disposição para que vocês precisarem, sempre à disposição. Estou atendendo aqui em Vila Velha, na Clínica Meliá, com o coração aberto. E desejo sucesso para você, que é meu amigão, tudo também, de bom. Sucesso, tudo de bom para você. Sua fala é sempre muito legal, Ju. Você sempre coloca as coisas muito bem colocadas. É uma profissional incrível, confio muito em você. Já fiz muita sala de parto com você, sei da sua competência. Eu sempre falo para as gestantes e para os acompanhantes, que agora, graças a Deus, né, estão sempre acompanhadas, tem o binômio, o pai está presente na maioria das vezes. Exatamente nesse sentido que você falou, o parto é um momento, mas o filho é para sempre, a criação do filho. Então, assim, não aposte todas as suas... os seus ideais naquilo, saiba lidar com alguma frustração daquele momento, porque virão outras frustrações aí no decorrer do criar do filho, que ele vai te dar um bocado de tombo aí, e você tira da nossa zona de conforto dia após dia, né? Mas dessas famílias que foram atendidas por nós, eles sabem que assim, nós vamos tentar fazer o melhor possível para que eles tenham o parto desejado e, como você disse nas suas palavras, um parto feliz, né? É isso aí, com certeza. Maravilha. E é isso aí, papais e mamães, muito obrigado pela companhia de vocês em mais um Pé de Moleque. Estamos encerrando nosso podcast por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Nós estamos no YouTube, no canal do YouTube, ped.moleque, e também nos canais de streaming de áudio. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!